como a senhora está? Eu estou ótima, graças a Que Deus. E você? bom. Ela faz espanhol dela? Queria ter sido a empolgação da Isabelle. Meu querido, minha empolgação é tão grande que eu tô deitada na cama. Ah, Gente, boa quarta-feira para vocês, tá certo? Boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, né? Oi, Isabela. Oi, Maria Clara, Bia, Maria Barreto. Gente, quarta-feira estamos no meio da semana, né? Nem no início, nem no fim. De fato, no meio da semana, né? Como vocês sabem, estamos encerrando as nossas atividades, os nossos conteúdos, certo? E hoje nós vamos utilizar gramática. Então, já vou pedir para vocês irem buscar as gramáticas de vocês, tá certo? Porque hoje nós vamos utilizar gramática, até porque o capítulo 8 do livro, né, nós já finalizamos ontem, certo? E hoje nós vamos iniciar, hoje e amanhã nós vamos estudar com a gramática, certo? E na sexta-feira, atividade no caderno, porque vai ser atividades apenas de revisão. Então, vamos lá, gramática, página 134, ok? Quem é que já poderia iniciar nessa leitura? Como vocês sabem, todo capítulo da gramática tem um tema interdisciplinar, que nada mais é do que um assunto de uma outra disciplina, pode ser de geografia, de história, ciências, biologia, né? Onde a gente vê várias informações adicionais e dessas informações a gente faz análises gramaticais. Página 134. Quem for ler vai me dizendo aí, tá certo? Para que eu possa ir chamando. Quem inicia a leitura? Pode sim, Maria, por favor. Vamos lá. Capítulo 8. Predicados e concordância nominal. Tema interdisciplinar: o sistema colonial. 1. Os predicados. No capítulo anterior, vimos que alguns verbos exigem complementos. Outros não exigem complementos e outros apenas ligam o sujeito ou objeto a seu atributo. Quando o núcleo de predicado é um verbo transitivo ou intransitivo, temos um predicado verbal. Veja, o sistema colonial, sujeito, visava verbo transitivo indireto ao enriquecimento da metrópole, predicado verbal. A nossa terra, sujeito, possuía verbo transitivo direto, uma imensa riqueza vegetal e animal, predicado verbal. Já quando o período é formado por sujeito, verbo de ligação e predicativo, o termo que exerce a predicação, como vimos no capítulo anterior, é o nome que funciona como núcleo de predicativo. Assim, nesse caso, dizemos que dizemos que esse é um predicado nominal. O pau-brasil, sujeito. Tia, só me lembra o que é VL, por favor, que eu esqueci. Verbo de ligação. Verbo de ligação era comum, predicativo do sujeito, na nova terra, predicado nominal. O pau-brasil, sujeito, é verbo de ligação nativo, predicativo do sujeito do nosso país, predicado nominal. E se um predicado é formado por verbo transitivo ou intransitivo e apresenta um predicativo, nesse caso, temos o chamado predicado verbo nominal, ou seja, um predicado que apresenta simultaneamente dois núcleos, o verbo transitivo e o nome que forma o predicativo. Observe, os portugueses, sujeito, chegaram, verbo de ligação, predicativo do sujeito e predicativo verbo nominal.
Os portugueses, sujeito, julgaram, verbo transitivo direto. Os indígenas, predicado, verbo nominal. Seres inferiores, predicativo do objeto. Muito Nos bem. Pronto, deixa eu só explicar essa parte, tá certo? Não, termine de ler, Maria, pode terminar. Falta só um pouquinho, aí eu vou explicar. Ok. Nos predicados verbo-nominais, perceba que o verbo de ligação fica subtendido. Os portugueses chegaram e apreciaram verbos de ligação subtendido confusos. Os portugueses julgaram os indígenas como sendo, verbo de ligação subtendido, seres inferiores. Muito bem, obrigada, Maria. Então, vamos aí aos predicados, tá, gente? Esse conteúdo não vai cair na prova de vocês, tá certo? Mas vamos aqui relembrar o que é um predicado nominal e o que é um predicado verbal, certo? O predicado verbal, eu tenho esse predicado quando o verbo, certo? É um verbo de ação. Quando o verbo está ali centralizado, a frase é centralizada em torno do verbo. Por exemplo, a menina caminhava despreocupada, né? A menina caminhava despreocupada. Nessa frase, gente, o verbo caminhar é um verbo de ação ou não? O verbo caminhar é uma ação, é o quê, gente? Sim, é uma ação que o ser humano faz. É uma ação, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho um verbo, né, de ação e eu tenho um predicativo verbal. Agora, se eu digo assim, a menina é inteligente. Esse é um verbo de ação. A menina é inteligente. E aí, o que é que vocês acham? Acho que sim. Acho que o verbo L é verbo de ligação. É um verbo de ligação, né? Isso é um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, quando eu tenho esse verbo de ligação, eu chamo o meu predicativo de nominal. Porque quando eu digo que a menina é inteligente, o verbo está só ligando a menina a uma característica dela. Entenderam, pessoal, essa parte ou não? Tá meio confuso, tia, mas dá pra entender um pouco. Vamos ver aí, gente. Na página 134, a gente tem aí uma primeira frase que diz assim: o sistema colonial visava o enriquecimento da metrópole. Nós temos aí o visava, um verbo transitivo indireto. O que é que o sistema colonial visava? E aí? O enriquecimento da metrópole. Então, o verbo, gente, ele está no centro aí da frase, certo? Por isso que eu chamo o meu predicado de verbal. É o seguinte, quando o verbo for o centro, né, da oração, o predicado vai ser verbal. Quando o substantivo, sujeito, for o principal daquela oração, eu vou chamar o predicado de nominal. Se eu digo, a menina está doente, eu uso frases simples para vocês entenderem, tá? A menina está doente. Esse verbo aí, o está. A menina está realizando uma ação. A menina está doente. E aí? Ou é um estado? É uma ação ou é um estado? Não. Ação. A menina está doente. É uma ação. É um verbo de estado. ligação. É estado, aliás. É o estado, né? É o estado em que a menina se encontra doente. Então, aí o predicado está falando de quem? Do nome, do substantivo, que é menina. Então, esse predicado aí é nominal.
Now. Por quê? Porque a parte aí principal da minha oração não é o verbo, é o sujeito, é a menina. Entenderam, gente? Agora, quando eu digo, se eu dissesse, a menina canta lindamente. Quem é que está cantando? A menina. A menina. Mas só que esse verbo cantar é um verbo de ação, certo? Se é um verbo de ação, o predicado é verbal. Ok, pessoal. Tá. Deu para entender agora? Ficou claro? Sim. Ótimo. Então, gente, eu quero que vocês marquem agora, aí na gramática de vocês, essa parte, tá? Vocês sublinhem, circulem, marquem com X, de alguma forma. Essa página 137. Por quê? Porque o que vai cair na prova de vocês, o conteúdo que vai cair na prova de vocês é a partir aí dessa página 137. Se caso vocês forem estudar pela gramática, tá bom? Vocês não vão estudar todo o capítulo 8. Vocês vão estudar apenas a segunda parte do capítulo. Por quê? Porque as questões da prova de vocês só tem apenas questões sobre concordância nominal. Beleza, gente? Então, marquem aí, tá certo? Coloquem importante, prova, estudar, alguma coisa que vocês consigam lembrar quando vocês forem estudar, que vai cair só concordância nominal. Oi, Raíssa. Ô tia, a senhora irá cobrar o uso do XC, do F cedilha e essas coisas na prova de português? Não, só a concordância nominal mesmo, tá bom, gente? E foi o que nós focamos nesse capítulo 8, certo? Então, lá no livro, vocês também não precisam estudar essa parte do X, do CH, tá bom? Na verdade, era do X com C, do S com C e do S com cedilha. Vocês vão focar realmente em estudar concordância nominal, né? Vocês lembram que lá no livro de vocês a gente viu, nós vimos várias regrinhas, né? O uso do meio, do anexo, obrigado, né? A gente viu várias regrinhas. Vocês até se saíram muito bem. Então, vai cair isso, tá? Se atentem a estudar concordância nominal. Vamos lá. Quem havia pedido para ler era o Pablo, né? Depois do Pablo, a Bia e depois a Raíssa. Pode ler, Pablo. Oi, tia. Boa tarde. Oi, amor. Boa tarde. É a concordância nominal? Isso. Você observou que nos exemplos que vimos até agora, o predicativo concorda com gênero e número com o termo que qualifica. Veja, no início do período colonial, a extração do pau-brasil era feita pelos observe que o nome feita está flexionado no feminino singular, para concordar com a palavra a que se refere, extração. Mas a concordância nominal não ocorre somente com o predicativo. Na verdade, com o próprio conceito. Deixa claro. Podemos dizer simplesmente que essa concordância se estabelece entre todas as palavras que variam em gênero e número. Assim, no exemplo acima, a palavra nu, nó, não sei lá como se fala, está concordando com o início, a palavra a qual se refere. Por isso, está grafada no masculino singular. Se substituíssemos a palavra início por um termo equivalente no feminino, teríamos consequência a forma na frase inicial. O mecanismo da concordância nominal se estende por todas as palavras no período que variam em gênero e número. Essas palavras devem concordar sempre com os termos aos quais se referem. Veja mais um exemplo. Uma solução prática para colonizar a nova terra foi dividi-la em 15 lotes. Como você pode perceber, a concordância nominal é um fenômeno
natural da língua que se processa de maneira muito simples. Somente construções muito específicas geram dúvidas. Veremos alguns desses casos na seção questões de escrita. Pronto, tia. Muito bem. Gente, as meninas que pediram para ler, vocês leem as questões, tá? Como a gente viu lá no livro de vocês, nós vimos várias regrinhas, né? E o Pablo acabou aí de ler. Que vocês vão ver mais regras lá nas questões de escrita, certo? Nós temos aí nas questões de escrita várias questõezinhas aí, tá certo? De marcação. 6 questões de marcar. Agora, vocês não vão fazer página 138 e 139, tá certo? Vocês vão pular da página 138 até a página 140. Essa vai ser a atividade de casa de vocês. Então, página 138 a 140 para casa. Vocês vão fazer agora, tá certo? A página 141 em diante. Aí eu quero que vocês foquem nessas questões, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a partir da página 141, tá bom? Essas questões. E a gente vai tentar responder, corrigir essas questões ainda hoje. Não sei se vocês vão conseguir fazer a tempo, né? Mas eu acredito que sim. Vou dar esse tempinho para vocês fazerem essas questões. São questões de classe. Que questões? As questões de escrita, tá? Tem aí, na página 143, as questões de marcar, certo? Vamos lá. Então, são poucas questões, tem como vocês fazerem isso agora, certo? São agora exatamente 4h15. Vocês têm aí 20 minutinhos para fazer essas questões. Se vocês conseguirem terminar antes dos 20 minutos, a gente começa a corrigir hoje. Se não, a gente faz essa correção amanhã, tá certo? Vou colocar aqui, deixar aqui esse tempo para vocês fazerem, a partir da página 141. Se hoje e amanhã a gente não der tempo de nós corrigirmos todas as atividades, certo? Eu deixo as respostas da correção lá no Google Sala de Aula, tá bom? Porque a gente só tem amanhã, então amanhã a gente vai fazer a correção dessas páginas. Acredito que não dá tempo de corrigir todas as questões, né? Mas nós vamos corrigir as questões principais, que tem a ver com a prova de vocês. E aí as outras questões eu deixo lá no Google Sala de Aula, tá? Porque na sexta-feira a gente não vai fazer atividade de livro nem de gramática, somente a revisão no caderno, certo? Então, podem começar, façam aí essas questões, quando vocês forem terminando, vão me dando o ok. A partir da página 141, tá certo? 138, 139 e 140 vai ser para casa. A de classe, questões de escrita, 141. Podem iniciar.
Ok, Pablo, aí você vai aguardar os colegas, tá certo? Ok, Isabelle. Gente, estão conseguindo fazer a atividade? Estão conseguindo, gente, fazer?
Não consegui fazer as primeiras, não tô entendendo nada. A primeira e a segunda, né? Tentem fazer, claro, né? Vocês vão fazer todas as questões, tentar fazer todas as questões, mas tentem principalmente essas que são de marcar, tá certo? A 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Vão fazer todas, mas foquem nessas aí que são de assinalar, que são bem parecidas com a das provas, né? Não são iguais, óbvio, mas é o conteúdo e são objetivas. Ok, Raíssa. Faltam aí, gente, 10 minutinhos, tá certo? Vou deixar vocês terminarem, certo? E caso não terminem, vocês vão terminar como atividade de casa, mas é melhor vocês terminarem agora, porque para casa já vão ter outras atividades, né? Para não ficar tanta atividade como atividade de casa.
Pronto, pessoal. Se eu conseguir fazer as objetivas. Ok. Vocês vão. Quem não terminou, né? Quem não conseguiu terminar, vai terminar, né? Junto com a tarefa de casa, vai tentar. Amanhã nós fazemos as correções, tá certo? Das questões mais pertinentes aí, em relação ao conteúdo, né? Que é a concordância nominal, certo? E na sexta-feira a gente faz a nossa revisão e na próxima semana prova e vai dar tudo certo, tá bom? Pessoal, vou liberar vocês, tá certo? Desejar a vocês uma ótima tarde, certo? Tentem fazer as atividades que vocês não conseguiram. Até amanhã. Um beijo no coração. Beijo. Cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.